Inspirados por sonhos de vitória, nós navegamos com audácia e com valor, rumamos aos anais da glória, enfrentando a velha damas forte, nos limites do esforço derradeiro, demandados de portos de aventura. Navegamos com audácia e com valor, com nobreza, com bravura, levamos a pátria ao mundo inteiro. São algumas das frases do hino da Armada. A audácia já se foi e a pátria nem chegou a Porto Santo. Este hino está claramente desatualizado, pelo menos a julgar pelos acontecimentos da última semana. 13 marinheiros recusaram embarcar no Mondego, um navio colocado na região autónoma da Madeira para ações de soberania. Com a recusa da missão, um navio russo passou ao largo de Porto Santo sem vislumbrar fiscalização. E o almirante Gouveia Melo, chefe de Estado-Maior da Armada, o herói das vacinas, ficou com um grande problema em mãos, o maior caso de insubordinação conhecido no Portugal Democrático. Foi ao Funchal dizer o que pensava, ódios nos olhos dos seus marinheiros, mas também dos muitos jornalistas que acompanharam, e disse que era um ato inaceitável. E quando nós quebramos a disciplina, o que nós estamos a quebrar, basicamente, é a essência das Forças Armadas. E nós não podemos permitir isso, nós militares. E muito menos eu, enquanto Comandante da Marinha, vou permitir que isto se lastre ou que possa passar desapercebido e esconder debaixo do tapete um ato destes. E por isso eu não posso esquecer. Pelo meio, o almirante também foi deixando perguntas sobre a quem serviu este ato de indisciplina. Não vejo que interesse é que possa ter servido. Do país não serviu, da Marinha não serviu, e a destes homens, que também serão vítimas do seu próprio ato, também não serviu certamente. O Presidente, Comandante Supremo das Forças Armadas, também foi ao Funchal uns dias depois, mas fez questão de passar ao largo do Mondego. E à terceira ou quarta vez em que falou do assunto, lá tocou no termo disciplina, mas para pouco há nada a dizer. O princípio da disciplina é muito importante. Eu só não me pronuncio sobre essa matéria porque penso que se deve esperar pela conclusão do processo em curso. Durante o fim de semana, começaram a somar-se críticas ao almirante. Com Pacheco Pereira, por exemplo, a escrever que Gouveia Melo estaria a usar o cargo para promover uma candidatura presidencial. Paulo Portas, com a autoridade de ex-ministro da Defesa, saiu em defesa do almirante. Não se pode organizar uma rebelião contra uma missão, nem uma deserção contra uma autoridade. E se o chefe de Estado-Maior da Armada não fosse firme, no dia seguinte, ele e os outros chefes tinham uma série de rebeliões. Firme no conteúdo, mas crítico quanto à forma. Eu, obviamente, prefiro que chefes militares não façam transmissões em direto dos seus discursos. Posto isto, juntamos o Estado-Maior do Expresso para uma comissão política militarizada. Temos connosco o chefe de Estado-Maior, João Vieira Pereira. Olá, João. Olá, viva marinheiros. Um dos seus adjuntos, o ajudante de campo David Diniz, nosso comissário permanente. Olha, eu não estou a perceber se isto quer dizer que tu és o chefe supremo comandante das Forças Armadas, não? Já lá vamos. O brigadeiro Vítor Matos, outro dos nossos comissários permanentes. Olá, olá. Pronto? Eu sou Eunice Lourenço e não tenho direito a patente porque nem sequer a altura teria para entrar nas Forças Armadas. Ok, gosto disso. Boa. O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt. Comissão política militarizada, mas sem respeitar patentes. Pelo que vou começar pelo Vítor Matos, o nosso especialista em tropa. Vítor, nós vamos aqui por partes. Primeiro vamos falar da atuação do almirante e do presidente e depois, numa segunda fase, iremos ao estado das Forças Armadas. Portanto, começo por te perguntar, o almirante esteve bem ou merece críticas? Olha, Eunice, essa pergunta tem que se dividir em duas partes. A resposta, aliás, porque assim, contextualizando isto,
Tu disseste que nunca tinha havido disseste na introdução que nunca tinha havido uma insubordinação deste tipo a seguir ao 25 de Abril. Eu a seguir ao 25 de Abril, ou pelo menos depois do PREC, Não, podemos dizer depois do na pós, democracia, não é só no PREC, é no pós-PREC. pós-PREC, uma boa parte, assim, há um bocado à frente, porque aquilo do PREC não acabou e a partir dali as coisas começaram. Preciso de algum tempo para as coisas recuperarem, mas pronto. E o Almirante entrou na tropa no PREC. No tempo do PREC, portanto acho que ele se lembra disso. Mas há aqui uma coisa muito, enfim, é um detalhe, mas não é de sumenos, porque isso estava no discurso dele e ele não disse isso por acaso. Aquilo aconteceu no 11 de Março. A revolta foi no 11 de Março e o 11 de Março é a data do início do PREC. E portanto ele não queria que houvesse um PREC na Marinha. Porquê? Porque isto nos últimos 30 anos nunca houve, pelo menos nos últimos 30 anos, garantidamente, um caso de desobediência coletiva. Que houve casos individuais, casos pontuais de desobediência nas Forças Armadas que chegaram até à Justiça Militar e que foram, enfim, julgados. Outra questão é um caso de desobediência e indisciplina que impede a realização de uma missão. E aqui foi o que aconteceu. Os militares em causa têm todo o direito e até o dever de chamar a atenção do comandante para o estado do navio, para os problemas que o navio possa ter, mas depois quem toma a decisão é o comandante. Eu já não digo chegar ao comandante naval, porque aquilo quando chega ao comandante naval já é ali o líder da embarcação que precisa de babysitter. Respaldo. E se ele tivesse a tomar esta decisão, enfim, nas Filipinas ou em Singapura ou não sei o quê, não podia, ou pelo menos teria mais dificuldade em ter, enfim, as comunicações hoje são possíveis, mas seria diferente de certeza. Ou seja, aquilo que aconteceu nunca podia ter acontecido em circunstância nenhuma, e há um lado de risco que as Forças Armadas, enfim, quem serve nas Forças Armadas tem obrigatoriamente de correr, e uma vez tomada aquela decisão do comandante, a missão tinha que se realizar. E depois, no fim da missão, evidentemente, quer dizer, podiam fazer uma exposição ao comandante naval, podiam fazer uma exposição e dizer que aquilo não devia ter acontecido, enfim, mas aquilo como aconteceu, em termos de Forças Armadas, não pode acontecer. E daí que, agora é que vou, enfim, responder à tua pergunta, esta volta toda, mas tinha um objetivo, é que o comandante da Armada tomou uma decisão correta, que foi estancar ali qualquer possibilidade de alastrar em casos destes na Armada. Ele até fez um favor aos outros chefes dos ramos, que são pessoas bastante mais discretas. Aliás, eu diria discretas demais, porque acaba por fazer com que os seus ramos vivam numa opacidade que eu acho que não é desejável numa democracia. Não prestam contas à opinião pública. Ele quis estancar ali que isto fosse um embrião de qualquer coisa na Marinha e nas Forças Armadas, porque senão a seguir não se conseguia agarrar. Não faltam más condições noutros ramos. Nem na Mas própria já lá Marinha, iremos. nem na Marinha, nem nos outros ramos. Depois a seguir podemos falar das razões objetivas que os homens, das razões que podem ter levado os homens a fazer isto por essas questões, não por insegurança em causa, mas por outras questões que estão ali subjacentes também. Fez muito bem em fazê-lo. Já é mais discutível que o tenha feito em público. Ele podia perfeitamente ter feito aquele discurso e distribuir o discurso quer em vídeo, quer pelos canais, escrito pelos canais da própria Armada. Eu percebo que isto assim tem muito mais impacto dentro do ramo. Mas também fora. Mas também, e isso era um dos objetivos dele, ele não fez isso para não ter, fez isso para ter esse objetivo, mas também no país, que é mostrar ao país que a Marinha não é uma bandalheira, que há ali alguém que manda na Marinha e que aquilo que o poder não ia cair na rua, enfim, não ia inverter a pirâmide hierárquica. Só que há estes dois níveis, mas há mais um, que é falar ao país não por causa da Marinha, mas falar com o país a ver porque há alguém neste país que manda em alguma coisa. E essa é a parte política que está subjacente ou implícita e que nós podemos interpretar. Eu sei que isto é difícil estar a atribuir intenções a terceiros, a outras pessoas, que nós não sabemos se a intenção era exatamente essa, mas nós podemos, mas foi-se o efeito. Se não foi essa a intenção, foi-se o efeito. Eu falei com vários militares de alta patente que me diziam uma coisa, que na tropa
os louvores são públicos. Acho que no podcast acho que se pode dizer isto. Os louvores são públicos, as porradas são privadas. E, portanto, seguindo, enfim, aquilo que é o costume militar, isto não devia ter sido feito, exposto desta maneira. Depois, se podemos discutir ou não se isto é bom ou não para o almirante para ser, enfim, Candidato presidencial. eventual candidato presidencial, eu diria que sim, eu diria que é bom. Agora, por exemplo, a reação do Presidente da República, se quiseres que eu comente já, senão que eu passo a palavra e depois logo falamos. Vamos primeiro avaliar todos o almirante. Okay, João, o que é que tu achas da atuação do almirante Gouveia Melo? Fez com que não nos esquecêssemos dele. Não. Ele não precisa de ter montado este show para a gente se lembrar que o almirante existe. Só lembrar aqui, quando nós show, publicamos... Eu já respondi logo uma parte para eu disse show, hein? Sim, eu reparei. Quando publicámos uma sondagem em que dava o almirante como preferido à esquerda e à direita, com valores muito consideráveis, um dos autores do estudo, o Santana Pereira, escrevia que o almirante corria o risco, ou havia a possibilidade de ir baixando nas sondagens, porque à medida que nos íamos esquecendo das vacinas. Isto também fez com que nos lembrássemos. Ele também Estás deu desconfiada que ele ouviu, que leu, não é? ele deu um show no barco, no navio, não se pode dizer barco, como deu um show nas vacinas, é isso? Não, eu acho que não. Eu acho que o show das vacinas foi um show que lhe caiu no colo sem ele saber como. Este foi propositado. E este, quer dizer, eu não estou dentro da cabeça dele, mas a julgar até por aquilo que o Vítor disse e explicou bastante bem, não é normal estas coisas acontecerem entre os chefes militares. E não é normal por razões que têm inerentes à própria estrutura e organização e funcionamento das próprias chefias militares. E não era necessário, o almirante poderia ter dado a porrada em privado e optou por não a dar e por dar em público, mas podia ter dado com o mesmo efeito. O argumento que o Vítor usa de que isto vem alertar para o facto, para o estado das Forças Armadas, etc. Quer dizer, mas nós estamos fartos de escrever, o Vítor inclusive, de assinar peças, a escrever sobre o mau estado, a falta de dinheiro que existe e o mau estado das Forças Armadas. Acho que todos nós temos essa consciência. Se calhar o público em geral, muita gente poderia não ter, mas tem essa consciência. É claro que aquilo que ele escolheu fazer, porque este assunto poderia ter sido tratado de uma forma discreta, interna, dentro da própria Marinha, e até com punições bastante duras, porque as acusações que recaem sobre estes marinheiros são... Do ponto de vista criminal, dá 2 a 8 anos de prisão. Portanto, ou seja, há muita coisa que podia ter sido feita e que podia ter sido comunicada, tinha sido feita, sem que o almirante tivesse de aparecer em todo o lado a justificar ou a dizer que isto tinha sido um crime hediondo daquele que tinha sido cometido. E, portanto, é claro que há um aproveitamento do almirante, um aproveitamento político, que eu não sei se é a pensar naquilo que lá vem ou se é dele estar um bocadinho dependente deste mediatismo, dele ter ficado inebriado. Quase como uma adição. Exato, quase como uma adição dele estar dependente do facto de ele ser o centro das atenções. E não há nenhum chefe militar dos últimos 30 anos com tanta popularidade como tem o almirante. E, portanto, isto muda pessoas. E, portanto, só para terminar esta primeira introdução, eu só queria lembrar só aqui um versozinho que eu alterei uma palavra apenas, só para dar aqui um mote ao resto da discussão. E é uma canção popular que toda a gente conhece e que no seu refrão diz assim... E que muitas vezes brincámos nos recreios com essa canção. Que lindo a falua que lá vem, é uma falua que vai para Belém. Achas que vai para Belém, David?
Ou quer ir? O que me faz muita confusão, eu vou tentar não entrar muito na parte militar, por 2 motivos. Primeiro, porque aqui o almirante Vítor Matos Brigadeiro sabe bastante mais do que eu e, portanto, seria disparatado. Segundo, porque o meu navio estava, quando esta polémica se desenrolou, atracado em Londres e, portanto, acompanhei-a bastante à distância. Agora, há uma coisa que me põe um sorriso na cara, se tu preferires, que é o espanto dos políticos em Portugal pelo facto do almirante ter um discurso e um posicionamento e uma ambição de eventualmente ser candidato à presidência da República. É uma coisa de morrer a rir, porque toda a gente estava cansada de saber, aliás aqui o Brigadeiro fartou-se de escrever sobre o assunto, fartou-se de escrever sobre uma desgraça. Brigadeiro é a patente mais doce. Não, é a prioridade. Deve a ver com a minha barriguita. É espantoso, toda a gente sabia. Quando ele é nomeado, a polémica era exatamente esta. O Presidente da República sabia, fartou-se de alertar o Governo sabia, mas todos eles acharam que o facto de colocarem o almirante Gouveia Melo em chefia da Armada travaria a sua ambição. Isso é uma coisa de um desconhecimento total dos clássicos, para dizer o menos. Total. Se lessem uns livros, talvez a coisa ajudasse. A questão é que o contrário também não funcionava ao contrário, digamos assim. Mas, Vítor, está tudo bem, mas esse é o problema, é que tu tomas decisões com base na expectativa ou no medo que tens. Não pode acontecer. Portanto, ninguém se surpreenda por o almirante ter o perfil que tem, porque aquilo que nós vimos é exatamente aquilo que nós conhecíamos do almirante em período pandémico, portanto, onde o perigo era geral e não era apenas para aquela equipa de oficiais. Nas entrevistas e declarações que também foi dando, o almirante, que no Funchal disse que não sabia a quem servia este episódio, foi dando às tantas a entender que isto era quase que uma conspiração contra ele próprio e fazendo referência à capacidade do PCP nas Forças Armadas. Eu ia exatamente a isso, deixa-me só, porque há aqui uma nota que eu queria fazer, e lá está, com manifesto e assumido desconhecimento sobre as regras internas da Armada. Não fizeste serviço militar? Não fiz, graças a Deus, assim é que se costuma dizer. E sou, aliás, bastante agnóstico relativamente às Forças Armadas, embora reconheça o seu papel absolutamente fundamental na preservação de democracias, e no nosso caso em específico até na chegada à própria democracia. Não estou mesmo a desvalorizar nada, mas tenho muito interesse por questões políticas. E aquilo que nós estamos a ver é também uma afirmação política. E, portanto, eu queria sublinhar que o almirante, dito sem medo, corre neste momento 2 riscos muito grandes. Se a sua ambição é a de ficar numa página também política da história de Portugal. A primeira é a soberba. E isso está muito explícito O maior dos pecados mortais. Ora bem, muito obrigado. Por falarem graças a Deus. Ora bem, eu dizia isto porquê? Porque eu não li, porque o sol não nasceu para mim este fim de semana, mas no nascer do sol o almirante diz uma coisa extraordinária. Ou melhor, a capa do Nascer do Sol diz que o almirante diz uma coisa extraordinária. Estou à procura da declaração correta, porque a declaração não é diferente o que ele nos diz. Eu vou ler só o que está na primeira página, já me corrigirás. Admitirá ele... Não a ti, ao Sol. Exato, que o caso da insubordinação pode estar associado aos índices de popularidade que lhe têm sido atribuídos nas sondagens para as eleições presidenciais e, ante título do mesmo jornal, é uma questão se há dedo do PCP na insubordinação na Madeira. Porque, associando-se aqui, direto ou indiretamente, o Vítor já nos explicará melhor, o facto de a associação de oficiais que está a defender estes... Não, é de sargentos e das praças. De marinheiros, vamos lá, esteja ligado ao Partido Comunista Português. Eu acho que alguém que está num cargo militar, sabendo das limitações políticas que aquele cargo em específico tem, corre riscos muito sérios aqui.
E eu temo que o facto do almirante não ter medo o iniba desta apreciação que me parece central, até para o sucesso da sua eventual missão política que aparentemente terá. E depois há um segundo risco, que o Vítor pode ajudar-nos melhor a perceber, que é, há regras muito estritas do ponto de vista de apuramento de eventuais insubordinações militares que têm que ser devidamente cumpridas, inclusivamente pelas chefias. E aquilo que eu tenho ouvido, ou melhor, aquilo que eu tenho ouvido dizer de parte interessada, que é da dita associação, levanta de facto algumas dúvidas, e eu diria que o almirante jogou uma cartada muito forte que pode evidentemente ter riscos em si próprios. Vítor, queres pegar aqui no que disse o David e pelo caminho avançar para a avaliação de Marcelo Rebelo de Sousa neste episódio? Eu posso só interromper, eu queria voltar à falua, só para me lembrar que podes o que quiseres. Continuando, há aqui um tema que eu acho que vale a pena ser explorado e aproveitar para passar ao Vítor, até relembrando aquilo que o Expresso escreveu na semana passada. Continuando a falua de Belém, eu peço ao Sr. Almirante que não se deixe passar. Temos poucos marinheiros, mas não os conseguimos tentar. É verdade. Não, quer dizer, há aqui a frase que dá a capa depois do Sol, é assim, citando o que o Sol cita na peça. Almirante Gouveia Mel-Leon. Parece-me que muitas motivações para o circo que se instalou à volta deste caso, apesar da sua gravidade, não tem unicamente a ver com este facto, mas são por causa da popularidade que me tem sido atribuída. Portanto, não é o caso, mas é toda a polémica em volta do caso. A dimensão que o caso ganhou. Isto é verdade. Se fosse com o chefe do Exército ou com o chefe da Força Aérea, a dimensão disto era grande, mas não era tão grande por ser Gouveia Mel. É óbvio que ele tem uma responsabilidade acrescida pelo facto dele próprio, por ser ele ir fazer intervenção como fez, também dá gás ao caso e faz crescer o caso. Mas relativamente à associação sindical, conseguiste apurar? Da associação sindical, isto depois são declarações entre aqui off the record e entre outras fontes, ons e offs, em que eu, da investigação que fiz a isto, eu diria que não há nada. Da informação que eu tenho, os marinheiros tomaram aquela decisão sem consultar ninguém e deixaram as associações penduradas a terem que os defender numa posição muito difícil. Certo. Muito difícil. E depois já há aqui uma teoria da conspiração, que é o navio era russo e depois, bom, enfim, aquilo não é bem o coraçado de Potemkin, nem isto é propriamente. E o Comandante Supremo das Forças Armadas, como é que se portou? Eu acho que ele não esteve bem, porque o Comandante Supremo das Forças Armadas tem duas hipóteses. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Ou dá respaldo total aos chefes, ou demite-os. Quer dizer, não há aqui meio termo. Porque, quer dizer... Mas em relação a isso, Marcelo disse que se Gouveia Mel ainda estava no cargo era porque confiava nele. Não, ele foi mais subtil. Isso foi mais subtil. Vamos ouvir esse som. Temos que ler 2 e 3 entrelinhas no que ele diz. O Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas é quem nomeia as chefias militares e, portanto, um chefe militar que está em funções tem a confiança do Presidente da República. E agora pode explicar as entrelinhas. Ele diz que mantém a confiança nos chefes que nomeou, que estão nomeados. Quer dizer, é uma fórmula um bocadinho mais subtil para dizer eu nomeei. Pronto, enquanto estão em funções, enquanto estão em funções é porque eu continuo a confiar. É porque eu continuo a confiar. É isso. Aqui tem muita subtileza. Claro, não é? Bom, e ele depois diz 2 coisas que eu acho que são bastante relevantes. Primeiro ele diz: a disciplina é muito importante nas Forças Armadas. O que é muito diferente de dizer que a indisciplina nas Forças Armadas é inadmissível. A questão de grau aqui é muito relevante. O Presidente da República tinha que dar um sinal a dizer: a indisciplina é inadmissível nas Forças Armadas. Ponto. E depois quando diz: eu não comento este caso, enquanto o processo não estiver concluído, ele basicamente está a dar uma porrada no Almirante Gouveia Mel porque não esperou que o processo chegasse ao fim. E por uma razão, há aqui um lado jurista dele a falar, acho eu, a minha interpretação. Mas a minha... Deixa-me só dizer uma coisa, só é rápido para fechar, que é o Almirante Gouveia Mel é o último recurso do lado do processo disciplinar. Do processo disciplinar ele é o último onde eles podem recorrer, até podem fazer recurso. Portanto, quando os advogados dizem que o processo está inquinado do ponto de vista disciplinar, a decisão está tomada pelo chefe de Estado-Maior da Armada. Há quem diga que quem devia ter feito o discurso devia ter sido o comandante naval para o SEMA
se resguardar por causa de ser a última instância de recurso, eu acho que o SEMA tinha que aparecer e dar a cacetada dele próprio. Não podia mandar não ninguém. Podia dizer era que não perdoará. Não podia mandar. Agora, o não perdoará, enfim. Mas aquilo também, na verdade, é o que é. Mas pronto, não João. Não, é que há aqui uma coisa que é dar mais satisfações ou mais explicações quando o processo estiver concluído. Assim, mas estamos a falar de militares que recusaram uma ordem direta. Ora, aí está. Não. Quer dizer, recusaram uma ordem direta e é preciso haver um processo para concluir. Nós estamos a falar de desfias militares, não estamos a falar de civis. Exatamente. Um oficial pode dar ordem de prisão. Quer dizer, antes de haver inquéritos, antes de haver tudo. Um oficial das Forças Armadas pode dar ordem de prisão a um... Aliás, até já vimos o contrário. Subalternos a dar ordem de prisão. Pronto, mas isto para, superiores. Isto para chegar aqui, nós estamos a caminhar para... E é isto que o Almirante Gouveia Melo traz neste momento, que é... Estamos a assistir a uma politização cada vez maior das Forças Armadas. Que era uma coisa que não assistíamos... Ou seja, não é politização... Espera, partidário, parece partidário. Vou corrigir. Não é uma politização dentro das Forças Armadas, é uma politização sobre aquilo que se está a passar na Marinha. Ou que se passa tudo à volta do Gouveia Melo. Porque a partir deste momento, tudo o que o Gouveia Melo diga, ou vá dizer, se calhar até antes mesmo deste caso, vai ser usado e vai ser lido por nós, por outros líderes de opinião, por opinion makers, por jornais, como algo totalmente político. Mas ele sabia, não é? Quando aceitou o cargo sabia. Não parece uma pessoa inconsciente. Quando ele aceita o cargo e quando o governo nomeia. Claro, obviamente. Não, David, sem dúvida nenhuma. Agora, uma coisa isso tem vantagens para ele. Uma coisa é os riscos que toda a gente sabia quando o nomearam. Outra coisa é a forma como tu geres o cargo em si. E, portanto, há aqui um aproveitamento claro dele próprio, que já falámos aqui quais podem ser as pretensões dele, mas ele faz esse aproveitamento, ele tem essa necessidade absurda de vir a público, dar entrevistas e explicar porque é que tomou a decisão. Não precisa de o fazer. Enquanto chefe de Estado, ele tem de chegar, tomar uma decisão, tomar uma ordem e fazer com que as coisas funcionem e no limite mandar um press release e dizer que está tudo a funcionar bem outra vez. Deixem-me voltar aqui aos marinheiros que faltam e que o João já falou. Todo este episódio trouxe de novo à discussão o estado das Forças Armadas, de que o Vítor tem escrito várias vezes no Expresso. Marcelo, nas primeiras reações que teve, colocou sempre o foco na manutenção e o mesmo fez o governo. Gouveia Melo chutou as opções para os políticos. Não tenho que achar ou deixar de achar isso. Eu não fui eleito democraticamente para decidir sobre isso. Quem foi eleito democraticamente para decidir sobre isso é o governo. O que eu tenho que achar é o que é que eu preciso ou não informar o respectivo governo. O governo atribui-me o que acha que deve-me atribuir. Porque o país tem muitas necessidades, não são só as Forças Armadas. E com o que o país me atribui, começa o meu dever de otimizar todos estes recursos para cumprir a missão da Marinha, que é permitir que Portugal use o mar. Já Paulo Portas deixou um forte apelo. É essencial que alguém, ou no Governo, na Presidência da República, porque é o Comandante Supremo das Forças Armadas, por amor de Deus, olhem para a questão do recrutamento e da atratividade de um contrato com as Forças Armadas. Por fim, não podemos continuar a viver com orçamentos que no papel são uma coisa e depois na efetividade são outra. Vítor, tu escreveste no Expresso que a Marinha perde mais do que um marinheiro por dia e que já não há gente suficiente para operar todos os meios. Como é que chegámos aqui e como é que isto se inverte? 1,3 perdemos 1,3 marinheiros por dia, o que, coitado do 0,3 marinheiro, 0,3 diário. Mas só aqui para comentar uma coisa que o João disse. Sabíamos que Gouveia Melo tinha este estilo e que era este estilo que ele ia ter como chefe da Armada, ia ser um perfil diferente dos outros chefes que os últimos anos têm sido muito caladinhos. E ele vai estar sempre a trabalhar de corda esticada com o poder político. Mas se um dia o demitirem, o será governo um mártir. Não será um mártir, eles criam um monstro. Se eles demitirem o Almirante Gouveia Melo, no dia seguinte, eu acho que ele será candidato à Presidência da República e vão ter ali um problema entre mãos. Mas pronto, essa é outra questão. Vamos lá, a falta de marinheiros. A falta de marinheiros.
E quem diz falta de marinheiros, diz barcos estragados, Falta de dinheiro para a manutenção, tanques parados, tudo isso. Quando nós fizemos aquela história aqui dos Leopard, metade dos Leopard estão inoperacionais, nós podíamos fazer 10 manchetes seguidas a dizer: substitui o Leopard por fragatas, Exato. por helicópteros EH-101, por submarinos, por aviões C-295, enfim, era um rol. Quer dizer, os governos sucessivamente, desde 2009, que cortam no orçamento de manutenção das Forças Armadas. E isto ao mesmo tempo que se vai adquirindo material novo. Isto era como se tu todos os anos cortasses no dinheiro para a manutenção do teu carro e depois comprasses um carro novo e depois uma mota e depois um não sei quê, mas o dinheiro que tu tens para manter esses equipamentos é cada vez menos. Não trocavas pneus. Sim, mas isso é inevitável. Portanto, estamos a falar num nível muito mais maior, grave, equipamentos ultra sofisticados, coisas que precisam verdadeiramente de manutenção, quer ao nível dos sistemas, quer ao nível da parte mesmo nos navios, a parte da carcaça, bom, enfim. E esses cortes têm sido, no Exército foi quase de 50%, na Marinha 30% e na Força Aérea 20 e tal %, o que tem tido efeitos bastante gravosos nos equipamentos. Só que depois há outro lado do problema que ainda é mais grave. Ainda é mais grave, demora mais tempo e é mais difícil de inverter, que é a questão dos efetivos. E para se ver bem a sensibilidade do Governo para esta questão, o ano passado a Marinha perdeu 400 e tal militares, o tal 1,3 por dia, e pediu o ingresso de 380 e tal. Porque quando pediu o ingresso não sabia que iam sair 400 e tal, eu pensava que iam sair menos. E o Governo aprovou-lhes admissões de menos 100 e tal. Não aprovou as admissões. Porquê? Quer dizer, porquê? Portanto, o que eles dizem na Marinha é que o Governo deixou de aprovar a entrada de militares contratados, estamos a falar de contratados, que davam para encher 2 fragatas. Quer dizer, não é por culpa disto, mas por culpa do acumulado. Hoje, se a Marinha, se o material tivesse em condições, não havia gente para encher os navios, não havia guarnições. Uhum. E a Marinha tem uma previsão que em 2027, se mantiver a cadência de saídas e de não entradas, não é? Ceteris paribus, João, em 2027 não há pessoal, não há praças suficientes para a Marinha funcionar. Ou seja, só há praças para embarcar, não tem pessoal de terra, ou se houver pessoal de terra não há. Ou seja, não a manta vai ficar muito curta. Isto tem a ver com um problema de fundo grave que atravessa todas as Forças Armadas e em especial o Exército nas praças, que aquela pirâmide já não é uma pirâmide já quase ao contrário, que há mais sargentos e oficiais do que praças. A Força Aérea está a perder gente especializada que não se recupera de um dia para o outro, mecânicos, eletrotécnicos, essa gente toda que sem eles os aviões não funcionam, estão-se a ir embora. Tive nota até que há pessoas que vão lá, fazem os cursos e depois nem entram para se ir embora, nem têm a certificação do curso e vão-se embora porque percebem que cá fora a vida consegue ganhar muito mais. As pessoas não estão para ter esta vida de desconforto nos militares a ganhar. São as pessoas que ganham pior na função pública, da área pública. São os que ganham pior e que vão lá arriscar a vidinha, porque é verdade que é assim. E aquilo a levar com mar, aquilo não é fácil. Aquilo não é fácil. Eles diziam que a ondulação estava a 2,5 metros, 3 metros. Eu já naveguei num navio da Marinha com 2,5 metros, 3 metros, num navio maior que aquele, portanto um bocadinho mais confortável. Enjoei que dei uma pescada e ia morrendo. Aquilo e assusta. As pescadas não enjoam. Sabes lá. Antes do ser já antes do ser já o eram. Eu enjoo com pescada. Era isso. E enquanto não revirem as carreiras dos militares e os incentivos, que funciona tudo mal, está tudo mal. Este caso tem um lado positivo, que é alertar a opinião pública e o país que é preciso gastar mais dinheiro que a tropa. Embora o país tenha problemas muito graves em muitos David, porquê é que os políticos não ligam muito à tropa? Não dá votos. É muito simples, não tem... se calhar alguns têm tido. Sim, eu acho que é basicamente efeito neutro, a menos que alguém tenha um discurso muito militarista e aí pode tirar, não é? Bem, enfim, também pode estar em guerra com a Espanha, agora uma guerra com a Espanha e ganha. O mundo se calhar está a mostrar-nos que não podemos continuar a lidar com as Forças Armadas desta maneira. É longe, mas é longe. Está muito longe do coração. E assim, as necessidades são grandes e a crise é enorme. Agora,
isso não, nós temos que ter sempre presente neste raciocínio que, estando hoje os portugueses muito longe das necessidades da tropa, por mais importantes que sejam e por mais que tenham as missões no exterior que são importantes para o prestígio de Portugal, por essencial que seja e que as pessoas percebam o papel da tropa ou dos militares na defesa da soberania da nação, etc., a verdade é que se nós formos ao histórico das últimas 2 décadas, provavelmente foi mesmo o Almirante Gouveia Melo que fez mais pela afirmação do valor militar enquanto coordenador de uma coisa que não era militar do que propriamente o resto das missões militares, porque as nossas maiores são fora do país. E eu acho que ele está muito consciente disso. O Vítor há bocado dizia, estou a trazer entrevistas para a política, desculpa, mas posso dar um toque no outro lado. Dizia que se alguém demitisse o Almirante Gouveia Melo da sua atual função, iam ter um grande problema. E o grande problema já existe. A sondagem que o João estava a falar há pouco, o João ou o Vítor, já não sei, ou tu, peço desculpa, isto hoje não está a ser bem, mostrava que, eu vou dispensar, ele era claramente, pode-se dizer, claramente a personalidade que era questionada, mais destacada do ponto de vista de é provável ou não que se fossem estes nomes e que fosse votar. E repara, atenção, os valores são significativos, porque a escala é de 0 a 10, havia imensos nomes e Gouveia Melo está praticamente no 5, era o mais votado. Agora, isto vale praticamente para a esquerda e para a direita, portanto, à direita, Gouveia Melo estava significativamente acima de Pedro Passos Coelho, para não dizer ainda mais acima de Luís Marques Mendes, que é uma personalidade que toda a gente já sabe, está cansada de saber que quer ser. À esquerda, o Almirante pontuava 4.9 e a única personalidade que era avaliada acima dele era António Costa, e nem era assim tanto acima, 0.4 pontos. Isso era antes da crise do governo. Não, exato, atenção. Ele sabe disto, todos eles sabem disto, e agora estão a lidar com as consequências. Bem-vindos, faltam 3 anos. Relativamente, só para dar uma nota muito breve, no caso, tu dizes, porque é que os políticos não ligam? Há uns políticos que ligam mais do que outros. É importante dizer. É verdade que a maior parte deles não tem ligado muito. Mas, por exemplo, tudo bem que era ministro da tutela. Mas eu lembro-me de Paulo Portas estar semana sim a falar da necessidade de investir nas Forças Armadas. E ninguém o ouvia. Mais ou menos tinha que ouvir, porque estava numa coligação de poder, quer quisessem, quer não havia ali havia ligado. Ele assinou 5 contratos na semana antes de sair do governo. Pronto. João. E António Costa, 0. João, temos dinheiro para investir na tropa ou não? Ou temos de ter? Eu acho que temos de ter, quer dizer, se alguma coisa no último ano mudou a nossa perspectiva sobre o mundo e sobre a segurança da Europa, acho que mudou radicalmente, portanto acho que é obrigatório ter. Eu não sei se foi João Miguel Tavares ou o próprio Pacheco Pereira que escreveu exatamente, que comparou o caso dos navios sem baterias com quer dizer, há 50 milhões. Há 50 milhões. Sim, há 50 milhões para gastar assim, em concursos que a gente não sabe muito bem, mas depois não há dinheiro para a Marinha ou para outros ramos das Forças Armadas. Eu acho que o David tem razão. Nós estamos de costas voltadas para as Forças Armadas há muito tempo. E tem a ver com o nosso posicionamento geoestratégico, tem a ver com o facto de que temos pouco dinheiro e somos um país remediado. E tem o facto de não dar votos, e tem o facto da população em geral, através de políticas que foram seguidas, ter virado as costas às Forças Armadas. Eu não sei, David, tu não foste à tropa, de certeza, Vitor, tu foste à tropa? Não fui. Eu também não. Fiz 2 inspeções. O João Martins é o mais novo desta mesa, também não foi à tropa, de certeza. Repara, eu tenho 50 anos e não fui à tropa. E essa é a verdade, portanto, assim, e há muita gente da minha idade. Eu ainda me lembro do PCP alertar quanto ao fim do serviço militar obrigatório. Atenção, eu não estou a dizer. Deixa só dizer, a perspectiva do PCP é interessante, porque para além da perspectiva do povo em armas, não é? Enfim, de ser o povo, assim, é uma questão importante, que é a ligação das Forças Armadas ao povo. Exato, mas é exatamente isso que eu estava a dizer. Do povo à defesa da pátria. Exato, sim. Portanto, mas era exatamente esse o meu ponto, Vítor. Nós nem sequer, quer dizer, eu tenho 50 anos, eu não fui à tropa, fiquei em excesso de contingência, não é? E fiquei muito contente na altura,
Mas a verdade é que há um desligamento total de toda uma geração, de muitas gerações, relativamente à tropa. Portanto, há um desligamento do povo, como tu dizes bem, relativamente às Forças Armadas. E, portanto, depois isto, os políticos atuam em consonância com aquilo que o povo vota. E, portanto, tudo isto leva a este desinvestimento. Mas a verdade é que os nossos olhos... Pronto, ninguém espera que Espanha nos invada com tanques e aviões e navios, porque já nos invadiram de outra forma. Mas a verdade é que o que aconteceu no último ano, não é? Tem de ser um abrir de olhos para aquilo que é o perigo de um conflito armado na Europa e qual é que tem de ser o posicionamento de Portugal nessa altura. Portanto, não há dinheiro. Há dinheiro? Não há. Mas tem de haver? Tem. Mas e como é que se resolve o problema? Bem, eu não sou político, não foi. Vamos esperar que os políticos arranjem formas de resolver o problema e por aqui vamos ficar com o que não me sai da cabeça. David, podemos começar por ti. Olha, podes. A mim não me sai da cabeça um filme que fui ver no sábado passado, que se chama The Great Yarmouth, assim é que é, Provisional Figures, é do Marco Martins, um título enganoso, porque é inglês, mas o filme passa-se em Inglaterra, embora seja com imigrantes portugueses. É um filme duríssimo, muitos que nos estão a ouvir provavelmente já ouviram falar ou já leram sobre ele. É um filme duríssimo, de uma violência emocional gritante. Sobre uma portuguesa que é fixa no Reino Unido a arranjar imigrantes portugueses que vão ser explorados numa fábrica que basicamente mata da maneira mais violenta possível perus e os prepara para eles irem para distribuição. É assustador, porque é muitíssimo bem filmado, mas sobretudo emocionalmente muito violento, tendo em conta toda a discussão que nós temos feito em Portugal. É um extraordinário filme espelho, no sentido de alerta-nos para o modo como os portugueses podem estar a ser explorados e estarão a ser explorados lá fora, mas que nos põe a olhar para as polémicas como o Admira e para a maneira como alguns empresários em Portugal estão a explorar também imigrantes. E eu calhei no domingo depois ir até o Admira por compromissos que tinha de agenda e bolas, foi mesmo difícil, foi um fim de semana duro, enfim, graças a Deus muito bem compensado no final com um extraordinário, já agora deixo para uma nota animadora, concerto da Ana Moura no Coliseu, que eu confesso não era uma artista que me entusiasmasse particularmente, mas que virou de tal maneira a carreira dela, que dá um ar de é possível termos esperança em conseguirmos a cada dia que passa a melhorar aquilo que fazemos, e fica esta nota boa. Muito bem. João, o que é que não te sai da cabeça? Olha, eu vou ser um bocadinho mais direto e não utilizar o estratagema do David. Quando o David diz não me sai da cabeça uma coisa, diz 3. O fim de semana é Odmira e a namora. Não, o fim de semana não foi nada. Foi de passagem, não foi? Portanto, eu vou logo dizer uma série de coisas, mas muito rápidas. Primeiro, o discurso do Cavaco, desculpa lá, eu não referi isso há pouco, mas outro eu acho, homem providencial. mas, assim, mas não só o discurso dele, Pioneiro, homem de leme. mas não só o discurso dele aqui, repara, eu falo assim Cavaco e esta sala, não positivamente, negativamente, mas a verdade, mas é a forma como ele põe este discurso num evento preparado pela Câmara de Lisboa. É que isto parece-me tudo muito feito, muito bem engendrado. E quando eu estou a pensar nisto, discurso sobre habitação. Exato, um discurso sobre habitação feito assim organizado pelo Carlos Moedas, assim de repente nesta altura. Pronto, coincidências, muito bem. E quando eu estou a lembrar disso, estou a lembrar do filme do Vice, que é o filme sobre Dick Cheney, que pronto, se a teoria da conspiração não é tão grande, mas lembrei-me disso, que é um grande filme. Eu não tinha visto e vi, é um filme absolutamente inacreditável. Eu aconselho mesmo toda a gente que não viu, o filme é de 2018, mas que o veja. E para finalizar, António Horta Osório tem esta coisa do qual eu conheço bastante bem, e portanto faço já aqui este parênteses, mas que tem esta coisa de estar demasiadas vezes certo. E a verdade é que ele acabou por sair despedido ou demitido ou corrido do Credit Suisse, aparentemente por falhar regulamentações do Covid,
E na verdade foi corrido porque ninguém queria fazer o que ele alertava que tinha de ser feito para salvar o banco. Correram com António Horta Osório e o banco foi vendido. Agora com um grande custo para os contribuintes suíços e para clientes, etc. E quem sabe para nós, não sabemos o que é que aquilo ainda Ainda não sabemos onde é que isto vai parar. É uma chatice estes portugueses que têm razão antes do tempo. Vítor, o que é que não sai da cabeça? Olha, eu queria que não me saísse da cabeça assim uma coisa mais leve e fresca e descontraída, e o concerto de namoro ou assim. É o fim de semana. Bem bom. Por acaso, a semana passada foi um concerto bom, de um revival espetacular dos Pixies. Os Pixies deram um bom concerto, que também é uma coisa. Os Pixies no Campo Pequeno também todos os anos, já não. Mas está bem, mas aquele concerto. De tal maneira que o Vítor não arranjou quem quisesse ir com ele. Sim, mas aquilo estava cheio, quase cheio. E o concerto foi ótimo. Pá. Mas o que é que não te sai agora da cabeça? Não me sai da cabeça uma coisa séria, é uma coisa de political junkies mesmo. Que é o livro o livro do Luís Paixão Martins, Como Perder uma Eleição. Acho que o título é de uma ironia extraordinária, que é contar as coisas ao contrário, mas aquilo devia ser lido por todos os jornalistas de política, por todos os spin doctors e wannabes dessa área, e na verdade por toda a gente que quer estar bem formada e que às vezes gosta de perceber um bocadinho mais do que aquilo que se vê, da parte visível daquilo que é a política e o discurso político. Ele foi consultor em 3 maiorias absolutas e contraditórias entre si: a de José Sócrates, a de Cavaco Silva e a de António Costa. E a de António Costa. Eu cobri essa eleição e também a de Cavaco Silva. Mas na verdade aquilo é uma leitura muito interessante, porque nos alerta para aquilo que se passa por baixo da camada do iceberg que é visível numa campanha eleitoral, e nós que andamos lá no meio, dentro e no meio, não sei o quê, só depois é que nos apercebemos verdadeiramente do que teve na base da escolha de certos discursos, porque é que se apostou mais nisto e menos naquilo, e porque é que depois às vezes o discurso das campanhas eleitorais não encaixa exatamente naquilo que depois é o que os políticos fazem a seguir. Pronto, já não digo mais nada. E sobre o Almirante podes terminar o programa com a música dos Pixies. Mas ainda e falta, Comes Your Man. Ainda falta o que não me sai da cabeça. É verdade, falta. E a mim não me sai da cabeça a bondade de Rui Nabeiro. Acho que todos que ouvimos um bocadinho de notícias no fim de semana, ouvimos N pessoas, sobretudo de Campo Maior, a falar de como ele ajudava toda a gente. Mas há um pormenor, e um pormenor que ele até falou no Alta Definição da SIC, que é: ele não recusava de todo ajuda a quem fosse ter com ele por ter um problema de dentes, porque achava que alguém que tinha um problema na boca ficava demasiado constrangido por isso. E portanto, um homem que se preocupa em cuidar que os outros não tenham medo de abrir a boca, seja para falar, seja para sorrir, só podia ser um homem enternecedor. Um homem gigantic. Só para ir às músicas dos Pixies. E posto isto, caros companheiros de armas, chega ao fim esta comissão política, reunida a meio da tarde do dia 20 de março de 2023, com os cuidados sonoros do João Martins, a ilustração do Carlos Paes. Começámos com o verdadeiro hino da Armada, terminamos com o hino dos Marinheiros, uma canção de revista para a revista As Tropas, antes que desapareçam.